Olá, olá a todos. Estamos aqui mais uma vez no Café e Prosa. E hoje o assunto vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre Opa, nós vamos falar sobre cura e auto. E já está entrando aqui comigo. Keila sua, isso. Deu certo. Tudo bom? Oi, Paula, tudo bem? Delícia Tudo esse bem, tudo convite. bom. Que bom ter você aqui hoje. Nós estamos começando mais um Café e Prosa. E o Café e Prosa é para ser um bate-papo. É para ser alguma coisa leve, tranquila, suave. Uma forma das pessoas que estão aqui conosco entender e entender o que fazemos. Porque, às vezes, a forma como a gente fala, a forma como a gente explica, não fica facilmente entendido para todo mundo. Então, é um espaço livre, é um espaço aberto, onde as pessoas podem e devem fazer perguntas. Eu vou começar me apresentando rapidamente, porque a maioria já me conhece, mas também para dar tempo das pessoas irem entrando para Keila Sim, se apresentar. Eu sou Paula Machado, à frente da Loop2You. A Loop2You é uma empresa de desenvolvimento humano que trabalha com branding pessoal. Mas o que é branding pessoal? É a sua imagem com propósito. É você se mostrar para o mundo da forma que você é, na sua essência, na sua identidade. Lembrando que branding é marca, então você é a sua própria marca. Você é responsável da forma como você se mostra, da forma como o outro te percebe, mas a gente vai entrar até nesse assunto com a Keila. E eu estou chamando isso de propósito. Por quê? Será que nós somos, de fato, tão responsáveis assim, da forma como a gente se mostra? O que acontece com essa autoimagem? O que acontece quando a autoimagem não está boa? Ou como ela está muito boa? Mas sim, a gente vai entrar nesse assunto com a nossa especialista, Keila. Quer se apresentar, Keila? sim, quero agradecer pelo convite, em primeiro lugar, e, e dizer que é muito bom ter esse contato contigo, poder fazer essa troca tão prazerosa. Eu sou psicanalista junguiana, eu trabalho nos atendimentos em terapia, em sessões de terapia. E nesse momento eu tenho uma vivência chamada Florescer, que a gente vai conversar ao longo desse encontro sobre ela e que está muito alinhado com o que você tem trabalhado tanto tão fortemente. Então vai ser um café e prosa muito gostoso. Ah, e tem Ah, um presentinho no final. sim, mas isso é surpresa, vai ficar para o final. É, O que eu só queria será. contar para vocês é que há quase 10 anos, quase isso, eu e Keila começamos um projeto que foi lindo, que teve aí uns 2, 3 anos de vida, mas um projeto que falava de uma forma diferente o que nós vamos falar hoje. Esse Verdade. projeto chamava Lab In. Era um laboratório para trazer o externo ao interno, ou seja, a imagem, a sua essência. Nós chegamos a fazer algumas palestras, algumas vivências com este laboratório, e foi um aprendizado muito grande, porque do meu lado, foi a partir daí que alguns outros projetos nasceram, que alguns outros entendimentos vieram, e é aquilo, pessoal, todo projeto é um bom projeto. As ideias, elas precisam ser colocadas para fora, elas precisam ter voz, elas precisam ter vez, porque nada adianta a gente guardar esses projetos na nossa cabeça ou dentro da gente. Quem é que vai Verdade. entender sobre isso? Esse projeto da Keila, que chama Florescer, ele traz muito a cura
através de um olhar amoroso para si mesmo. Não é isso? Fala um É pouquinho do isso. projeto, Keila. Bom, o Florescer, ele nasceu praticamente da minha própria travessia. E nós vamos falar também sobre isso, então não quero dar spoiler, né, do que a gente vai conversar, mas o Florescer, ele veio de uma necessidade minha de me compreender como um todo, não só como uma dor, não só como uma questão física, que eu falo também sobre algumas questões, como, por exemplo, a endometriose, que eu tive e que eu passei por alguns momentos conturbados, mas foi a partir da dor, foi a partir desse desconforto, que eu comecei a me olhar de uma maneira muito maior. Não só eu estou com isso, eu vou olhar para isso. Não. Eu olhei de um jeito integral. Eu sou corpo, eu sou mente, eu sou alma, né? Então foi a partir dali que eu criei o Florescer, que é dividido por ciclos, que são ciclos praticamente do feminino, porque nós somos cíclicas, nós somos mulheres, né? As mulheres são cíclicas, a gente é de fase, Antes somos da de fase. gente entrar aí nos nossos ciclos, né, do florescer, gente, olha que bacana. São as etapas que uma mulher passa. Na verdade, é isso. Qual é aquele processo de dor que você passa na adolescência, na idade adulta, depois com menopausa? É uma série de questões que são pouco faladas, mas que interferem muito na autoimagem, na autoestima. Quando eu falar hoje aqui em autoimagem, eu estou linkando muito a autoestima. Isso porque se a gente se olha no espelho e não se gosta, o não gostar não necessariamente é a roupa que você está, é o brinco que você usa, é a forma como você deixou o cabelo. É alguma coisa maior que você não gosta. E o que você não gosta? Isso entra num processo de cura. O que está em você que dói tanto que não te deixa perceber a pessoa maravilhosa, a mulher maravilha, extraordinária que você é. É claro que tem dia que a gente não está bem, né? Não é assim, Keila? Tem Sim, dia que você sim, tem que olhar, se resguardar e falar assim, me dá um tempo. Eu estou exato. respirando. Mas isso não pode ser na maioria dos dias. O que você fala Não. sobre isso? É importante, Paula, colocar aqui que quando eu uso cura, né, que eu falo também sobre a cura, é a cura da alma, mas num ponto de vista da psicologia analítica, que é a abordagem que eu atendo, que é do Carl Gustav Jung. Quando se fala de cura da alma, uma coisa é a cura de estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio, eu passo, né? Passou. Ou eu estou num tratamento, eu tomo uma medicação e melhoro. A cura da alma é quando a gente consegue ampliar a nossa consciência e entender que a gente é dual. Nós somos nós somos luz, nós somos sombra, nós temos todas essas partes, né? A gente não é separado. Então, como você disse, no dia que você não está bem, você vai olhar e falar assim, não estou bem, e está tudo bem. Eu vou lidar com isso. Nesse momento eu preciso me acolher. Então, sempre que eu estiver falando de cura, né, é da alma e não na alma no aspecto espiritual, não ligado ao espiritual. É mais nesse sentido de consciente e inconsciente se integrando. Na verdade, é tomar consciência, né? Quando se fala de Isso, cura, seria tomar consciência que eu preciso de um olhar diferente ou de um cuidado diferente, eu comigo mesma, e talvez procurando ajuda aí, de alguma forma. Mas, Keila, sim. em que momento você percebeu que o processo de cura também envolve reconstituir, ou reconstruir, né, a forma como a mulher se enxerga? Olha, partindo desse lugar da cura da alma, o que eu notei, né, o que chegava e chega muitas vezes na clínica, mulheres que até estão curadas, digamos assim, de dores físicas, então eu estou bem, não estou sentindo dor.
mas que ainda não se reconhecem, que ainda não conseguiram se conectar com elas. Porque um processo de dor, que a cura vem a partir de um processo de dor. Então, se eu estou com dor e eu melhoro, poxa, eu devia estar me sentindo bem. Mas Sim. não. Eu sou uma mulher que não estou conseguindo me conectar. Eu percebi que isso acontecia com uma certa frequência. Isso tem a ver mudar a forma que essa mulher olha sobre ela, a forma que ela se enxerga. Porque quando você passa por algum processo que não é agradável, é claro que você precisa de um tempo para se reconstruir. Então, está completamente ligado. E a dor, ela também é um jeito de você se afastar um pouco da sua essência. É quando você está desconectada da sua própria essência. Então, a imagem, né, a reconstrução dessa imagem leva um tempo, mas ela é necessária, é muito necessária. A gente percebe muito que muitas pessoas, né? Aqui a gente está falando mais de mulheres, mas são pessoas que se desconectam de si mesmas. Isso acontece muito por dor ou trauma. E quando isso acontece, o se reconhecer de novo é um processo, e é um processo muitas vezes doído, dolorido, porque isso pode trazer lembranças ruins. E a autoimagem, ela acaba sendo uma autoimagem ruim. Aquela autoimagem de eu não mereço, eu não sou bonita o bastante, eu não posso nada. Né? A Boa o lagartixa lá da suficiente, parede, né? eu sou a mesma coisa. E olha que a lagartixa, ninguém mexe com ela. Então, como é que mexem comigo? Então, quando acontece algum processo de trauma, algum processo de fato muito doloroso, muitas pessoas tendem a se esconder dentro de uma concha. A única coisa que elas não querem é serem vistas. E como é que você não é visto? Você não é visto deixando de ser quem você é, deixando de ser autêntico, deixando de ser verdadeiro, deixando de usar alguma coisinha que seja sua marca, né? Tem pessoas que usam lenços, tem pessoas que usam brincos grandes, como você, tem pessoas que aparecem de alguma forma porque se conectam dessa forma. Aí, de repente, fala, não, eu vou ser mais um na fila do pão. Não quero que ninguém me veja. Então, se ninguém mais usa, hoje eu estou de blusa florida, não quero que me veja, eu vou colocar o quê? Roupas neutras, porque ninguém me vê. Eu vou colocar um óculos que não tenha um formato de design como você está usando. Eu vou colocar um óculos que é uma lente branca que não tem mais nada, que ninguém vai me ver. Então, a gente começa de uma forma inconsciente a se esconder, a não aparecer. E muitas vezes sem perceber que estamos doentes, entre aspas. Porque eu estou vivendo, eu estou comendo, eu estou indo à escola, eu estou estudando, eu estou levando o filho, enfim, eu estou naquela minha vida aparentemente normal. E aí? O que eu faço? Funcional, né? Eu estou fazendo, realizando. Exatamente. Mas é interessante o que você está colocando, porque é exatamente isso, dá um afastamento de quem a pessoa é. Esse Uhum. processo, ele acaba afastando a pessoa de quem ela mesma, quem ela é. E Sim, isso é doloroso, né? é doloroso. E é sobre esse desconforto que talvez a gente precise olhar. Porque para toda mudança, para toda transformação, existe uma caminhada, né? E quando a gente Sim, fala em florescer, eu lembro, não sei porquê, da borboleta, apesar que a borboleta ela não floresce. Mas para ela poder sair daquele casulo, vocês já imaginaram a dor que deve ser? Porque ela sim. precisa sair de um lugar apertadinho para poder abrir as asas e ir para o mundo. E Então, é o doloroso mesmo. processo de desconexão com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem, quando precisa de novo se reconectar, ele é desconfortável.
não vou falar nem a palavra dolorosa, ele é desconfortável. Porque é naquele momento que você olha de verdade para o espelho e fala assim, essa pessoa aí não sou eu, não. O que aconteceu comigo? Ou quando aconteceu o quê, que eu não sei, não me lembro, que eu me tornei que eu estou me vendo. Isso já aconteceu comigo, Keila. Comigo também. Eu acho que acontece com muitas de nós. Em determinado momento da minha vida, que foi um pouquinho antes de ter a Look to You, e Look to You significa o quê? Olhar para você. Quando a gente traz isso do inglês, Look to You. Então, a Look to You nasceu em 2017. E por que que ela nasceu? Porque eu fui fazer um curso de consultoria de imagem, achando que eu estaria só trabalhando o rosto. Sou dentista, tem que trabalhar o rosto. Mas eu fiz uma formação inteira de consultoria de imagem. E ao final, mais para o finalzinho do curso, a gente tem um eu com espelho. Eu me olhei para esse espelho e falei, espelho, espelho meu, quem é essa pessoa que eu estou vendo que não sou eu? Então, foi um choque. Foi um choque. Olha que eu estava bem vestida, eu estava, sabe, não é isso. Mas o rosto, as expressões, não passavam a verdade que eu gostaria de passar. E foi exatamente isso. Foi um desconforto, mas um desconforto, porque eu me olhava, né, espelho, espelho meu, quem é essa pessoa que não sou eu? Eu falava, onde é que eu busco a pessoa que sou eu? E nada acontece se não for por autoconhecimento. Nada. A pessoa, se ela não quiser se descobrir, se ela não quiser passar por essa trajetória, nada acontece. Nada. O que você vê sobre isso nos seus atendimentos, nas suas vivências? Bom, eu também passei por desconfortos, tanto que eu fiz uma transição de carreira, que era exatamente eu estar num lugar onde estava tudo bem, eu ganhava bem, estava tudo ótimo. Mas eu não me via ali. E eu estava muito desconfortável, muito infeliz. E eu precisei de um movimento. Muita gente associa o desconforto a algo ruim, mas não é. É ele que te motiva a sair do lugar. Se você, eu brinco que o desconforto é uma pedra no sapato. Quando entrou no sapato, tá desconfortável. Tá. Mas você vai ficando, dá para jogar mais pro lado direito, pro lado esquerdo, você vai dando um jeitinho e você vai aguentando. Chega uma hora que ele começa a ficar num ponto do pé que machuca. Se você não fizer um movimento para tirar essa pedrinha do sapato, vai machucar mais. E foi aí que eu fiz essa transição. E eu percebo que não só eu, eu falo mais das mulheres, porque geralmente são as mulheres que aparecem mais na clínica. Também atendo homens, mas o que mais chega para mim são mulheres. E num lugar de desconforto de se cobrarem, de ficarem cobrando uma excelência, o que você falou agora aqui. Isso também é um desconforto, de você se doar demais para algum lugar, para alguma situação e se sentir desconfortável. Então, eu percebo muito isso, mas eu também vejo na própria clínica o processo de se conhecer. E o autoconhecimento é o que você falou, Paula. O autoconhecimento ele é fundamental, até mesmo para você perceber, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Peraí, eu preciso ver o que está acontecendo. E você conseguiria, até a gente pode até brincar aqui junto para tentar conseguir isso, um método, uma metodologia, ou passos, ou etapas que podem acontecer quando a pessoa se percebe, se coloca nesse desconforto, entende que precisa sair desse papel, né, que a gente está chamando aqui de cura, até chegar num ponto que ela é capaz de se olhar e se entender. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, mas tudo bem. A vida é assim mesmo, sem sofrimento. E ter, de fato, um olhar mais amoroso, um olhar mais verdadeiro para si mesma. A gente pode tentar construir junto.
Eu acho que é uma coisa que a gente pode unir nossas forças, que a gente sempre foi muito boa nisso, né, Paula? Opa, opa. Eu imagino que o caminho seja mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. A pessoa se olha no espelho e fala, não estou bem. A pessoa aí não sou eu. Procura ajuda, ou autoajuda, começa... Eu acho, pessoal, que para esse nível de autoajuda, muitas vezes você precisa de outra pessoa te ajudando, de outra pessoa te orientando. É muito difícil a gente conseguir fazer essa análise sozinha, mas tem que partir primeiro de você, né? Tem que partir do fato É, que não estou bem nesse lugar, não estou bem dessa forma, e como que eu vou sair desse lugar? Porque quem sai, eu escuto muito isso, que ele fala assim, não, mas eu já estou num psicólogo, por que o psicólogo não pode resolver as coisas para mim? Gente, a pessoa só te orienta, só te escuta. Quem vai sair do lugar é você. é. Não tem Eu, outro eu jeito. acho, Paula, que um primeiro ponto mesmo é a pessoa, geralmente, não estou falando que isso é padrão, né? Mas o que mais acontece é as pessoas procurarem o autoconhecimento, procurarem a terapia, a psicanálise, num momento em que passou. Estava Sim. aqui o limite e ele passou. Quando já está transbordando e não sabe mais para onde correr. Só que esse lugar, embora doloroso, ele é um bom lugar, porque a pessoa percebeu, peraí, sozinha eu não consigo mais dar conta. Eu preciso de algum espaço de segurança, confiança, para eu poder falar tudo que eu estou sentindo sem julgamento. Porque o maior medo, receio é isso, o julgamento. Como é que eu vou falar isso para um amigo? Porque muita gente brinca, né? Uma roda de amigos vale como terapia. Realmente é muito terapêutico. Dançar, ter amigos é muito terapêutico. Mas você saber que você está lá para conversar e poder dizer tudo que você está ainda elaborando e Uhum. percebendo que tem alguém te ouvindo, né? Uma escuta ativa, esse é o primeiro passo. E aí o autoconhecimento, eu falo que é ad eterno, não acaba. Você vai sempre tendo, eu falo que é igual videogame, passa de uma fase, vai para outra, fala, poxa, mas agora que eu aprendi essa, vem outra, e é assim mesmo. Você falando uma coisa muito importante agora, autocrítica. Sim. Conheço muitas pessoas, muita gente que tem medo da crítica. Medo de se expor, de falar, de contar, e do outro falar, isso é coisa de Nutella, isso aí não... Por que você está desse jeito? Vamos, força, você dá conta, vai sozinha, né? Existe Você dá essa conta. situação. E muitas vezes, para aquelas pessoas, a autocrítica endurece tanto, mas tanto, que ela esquece de se olhar com compaixão. Ela se esquece que a pessoa mais importante daquele momento todo é ela. E se o É, outro não entende, fazer o quê, né? Não entende. a autocrítica é uma prisão de você com você. E o que é mais curioso, a autocrítica, ela geralmente não é criada por você. Uhum. Veio de alguém, em algum momento da sua vida, seja da infância, seja de onde for, e não só um item, né? É uma lista. Se eu fizer agora uma brincadeira rápida, quem está assistindo, fale 3 qualidades suas. Eu acho que vai passar a live e talvez demore para achar uma. Agora, se eu falar, diga 3 defeitos seus, pronto, já acharam. Enquanto eu É falei isso aí. isso, já acharam. E isso vem de outras pessoas que, em algum momento, de alguma forma, falaram para essas pessoas, né? E aí criou esse lugar de eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou boa o bastante, eu podia ser melhor. E começa esse Não, lugar. inclusive, numa das lives anteriores, nós falamos de crenças, né? Que é exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Alguém falou alguma coisa lá atrás, que você não era capaz, que você era gorda, que você não emagrece, que você é preguiçosa, que você é uma série de coisas. E isso parece que fica dentro da cabeça, de alguma forma, que você não se sente capaz de ser diferente. É, gente,
Vamos lembrar, crenças estão aí para serem quebradas. Crenças são crenças. Até a palavra é dessa forma. Qual é a verdade, né, que existe dentro de você? A autoimagem, normalmente, ela reflete o que você está por dentro. Se você acorda de manhã, se olha no espelho e fala assim, uau, como eu estou bem, hoje estou bonita, estou tranquila, o seu interior está maravilhoso e não vai dar para ninguém. Agora, se você olha para aquele espelho de manhã e fala, ó Deus, ó vida, não é só você que não vai dar conta, conseguir fazer o seu dia a dia. As pessoas que estão com você vai ter a mesma energia, vai sentir a mesma coisa, as coisas não vão acontecer. Então, isso que a gente está falando de autocrítica, de compaixão, enfim, tem muito a ver com isso. Se eu tenho um olhar para mim mais amoroso, então eu me olho de manhã e apesar de estar com uma espinha aqui, ó, no meio da testa, não tô, tá, gente? É só um exemplo. Mas eu tô com uma espinha no meio da testa. Em vez de eu falar assim, até a noite essa espinha já sumiu e eu tô ótima, tá tudo bem. Eu falar assim, Deus, eu não vou sair de casa. Olha que cratera, não tenho condições de sair na rua. Você muda o seu humor, você muda o seu mood, né? Que as pessoas falam. Ou a energia, cada um chama de uma coisa. E o que o outro que trabalha com você, que mora com você, que se relaciona com você, vai perceber? Este muda, este humor. Se você está bem com você mesmo, ninguém vai olhar a espinha no meio da testa. A não ser que seja aquela pessoa brincalhona, né? Que fala assim, nossa, nasceu uma testa na espinha. Mas brinca junto. Ninguém vai Paula, você notar. Isso eu falou, garanto para desculpa vocês. cortar, mas você entrou num ponto tão importante que é a comparação. Os corpos, eles existem e são de várias formas, né? Não tem um ideal. E quando você chega nesse lugar de autocrítica, você chega, inclusive, nesse padrão estipulado por alguém, que até hoje a gente não sabe quem é, do que é um corpo bonito. E aí, isso recai, muitas vezes, para as mulheres, embora os homens, tem muitos homens também que têm esse lugar, de falar, eu tô feio, eu devia estar com músculo, eu devia estar assim, eu devia estar assado. Só que os corpos existem e são os mais variados corpos. Só que se você tem um padrão de comparação de uma capa de revista, de um lugar que não é o seu, você não vai habitar o teu corpo. Você vai habitar o corpo do outro e nunca vai caber em você, porque seu corpo não é aquele. Então é muito interessante. A comparação é um dos vilões assim, maiores. Quando você se compara, você perde muito. Por isso que dentro da Look to You, nós trabalhamos com as ferramentas da consultoria de imagem, para que cada um se reconheça de fato como ele é, no seu próprio estilo, no seu tipo físico, nas suas cores, na sua colorimetria, no seu visagismo, que são as linhas, né, e formas do seu rosto. Porque não dá para comparar, gente, né? Se eu pegar agora aquele eu, né, rosto, a gente está vendo só o rosto. O meu rosto, vocês estão vendo redondo, certo? O rosto da Keila, ele é um pouco mais triangular, com linhas retas. Não é diferente? É isso. Tem um que é melhor do que o outro? De forma alguma. Um é o meu, o outro é o dela. Agora, saber o que essas linhas significam é o segredo. Que aí vocês podem utilizar isso a seu favor. Nossa, hoje eu amanheci com a espinha na testa. Como é que eu tiro essa espinha? Tira o foco da espinha, se é alguma coisa que te incomoda muito. Mas a gente desejar ser o outro é muito complicado. Aliás, empatia, o que é empatia? Empatia não é a gente sofrer o que o outro sofre. É a gente ter o amor, ter o cuidado de cuidar dessa pessoa entendendo que ele está sofrendo. Mas não é para sofrer o que ele sofre. Eu escuto muito isso, mas
fulano não tem empatia. Como não tem empatia? Porque ele não está chorando do lado? Não é isso. Mas a pessoa entende da forma dela, acalenta, é amorosa, escuta, mas não tem que viver a dor. É a mesma coisa para imagem, para corpo, para estilo. Eu posso, né, como agora, estou vendo a Keila está com um brinco lindo, falar, nossa, Keila, que brinco, né? Super valorizou o rosto dela. Tá bonito. Mas isso significa que eu tenho que pegar toda essa imagem e colocar em mim? Não. Se é algo que está dentro da minha essência, se faz sentido, eu trago. Se não faz sentido, não traz. A mesma coisa a Keila. Pegar alguma coisa da minha imagem, porque ela está achando bonito, mas ela acha bonito em mim. Não Exato. necessariamente nela. É isso mesmo. E é dolorido esse processo, Paula. Muitas É, pessoas ficam arrasadas, querendo encaixar no lugar que não é dela, no corpo que não é dela, onde não se habita. pois é, eu vou dar uma parada aqui, porque tem uma pergunta que veio, que é assim. Se você pudesse dizer uma frase para a mulher que está hoje em processo de cura, não se reconhece mais, o que seria? Uma frase. Olha, eu acredito que quando você olha para você com amor e se acolhe, nesse momento, aquilo que você faria para sua melhor amiga ou para o seu melhor amigo. Se tivesse alguém numa situação muito difícil, muito desafiadora, né? Sem se reconhecer nesse corpo casa, que eu costumo dizer, sem conseguir se habitar nesse corpo casa, o que você falaria para essa pessoa? O que você faria, talvez, por essa pessoa? Provavelmente, essa pessoa que você ama, você faria muita coisa boa. Então, Uhum. utilize essa energia que você ia usar para essa pessoa com você. Porque você, em primeiro lugar, é seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Esse é o primeiro passo que Sim, eu diria. você me fez lembrar uma frase, me veio à cabeça agora. Cuide de você, por você e para você, né? Acho que o resumo é esse. Faça por você, não pelo outro. Quando a gente está no processo de cura, é porque em algum momento a gente deixou de se reconhecer, ou teve um trauma muito grande, né? Eu dei os dois exemplos. Eu deixei de me reconhecer. Você teve um trauma, uma dor que foi muito grande. E o que estava acontecendo naquela fase? A gente tem como fazer essas correlações? Estava acontecendo alguma coisa, foi uma fase difícil por algum motivo, e ao mesmo tempo eu deixei de me reconhecer. Eu me deixei passar por situações que talvez se eu tivesse num outro momento, eu passaria de uma outra forma. Olha, Paula, em Aí a relação experiência clínica, né? em questão à transição de carreira, eu consigo perceber que eu estava realmente no lugar errado, Uhum. fazendo o que não era da minha essência, de fato, eu sabia disso. Mas eu acho que existe um outro momento que foi, de fato, a endometriose, sabe? Onde muitas mulheres passam por isso, e eu hoje digo que, graças a ela, eu me olhei de todas as formas, integralmente. E ali eu falei, pera, o que que eu negligenciei aqui? O que que eu não vi em mim? E por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante, porque eu faço terapia, desde que eu me conheço eu faço terapia, embora seja terapeuta, ainda mais sendo, né? Eu faço terapia a vida toda, eu percebi que tinha alguma coisa errada. E aí eu falei, peraí, onde foi que eu me negligenciei? O que que eu deixei acontecer? No meu caso, era no meu útero. Né? O que que eu fiz que eu não olhei? O que que eu não cuidei? Vou começar a olhar. E aí eu fui para uma série de lugares, isso tudo
eu comento, inclusive, no Florescer. Pois é, o florescer, eu queria chegar aqui, porque o florescer, pessoal, é uma vivência incrível de cura. Fala um pouquinho mais agora dos processos, de como que funciona. Sim. Eu chamo de vivência gravada, porque ele tem uma parte que eu explico essa minha travessia. O Florescer é a minha travessia. E eu deixo claro que não é para ninguém seguir o que eu fiz, mas para encontrar, através do que eu fiz, o próprio caminho. Porque é possível. Então, eu dividi como se fossem fases. Eu dividi pelo corpo casa. Primeiro eu falo do corpo casa, né? Esse corpo que a gente habita e como a gente olha para esse corpo atualmente. E ao final de cada tema tem uma experiência, uma atividade mais ligada para a arte terapia, que é para você fazer, entrar em contato comigo se precisar, para tirar dúvidas. Então, ao final de cada tema, tem esse momento seu com você. No segundo tema, eu já falo de dor, cura e potência. Porque dentro dessa dor tem uma cura e tem uma potência. E eu conto bastante desse processo que foi exatamente da endometriose e por onde eu andei. O terceiro tema, eu falo de sexo, prazer e sexualidade, que muitas vezes é deixado de lado, né? Para essa mulher que, eu tô com isso, tô com aquilo, isso aí fica para depois. Não, eu falo também sobre isso, para a gente se olhar nesse lugar, né? Até mesmo porque, se a gente for falar da pelve, é o lugar da criatividade, é o lugar da energia, que renova. É importante a gente mexer nesse lugar, né, da pelve. E, por fim, eu falo sobre a menopausa, que é uma coisa, né, de outro mundo. Né? É um lugar muito... tem muito tabu, né? É também dolorido, porque muita gente coloca a menopausa como a mulher agora não tá mais, não reproduz mais, então acabou. E essa mulher agora não existe? Como assim? Se a gente está com uma expectativa de vida muito maior do que antigamente. Então, eu falo, e todas elas, ao final, têm uma atividade para ser feita. E é para você com você, aquele momento seu com você. E tudo isso é pautado em engasguei. Pois é, nossa, não tem problema. Então são quatro, né? Quatro as vivências, em cada vivência foi separada por fases. Eu gostei muito disso. E cada fase tem uma vivência, uma dinâmica, que é cada um com cada um. Na segunda vivência, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou de dor e falou de potência. Então, é uma pergunta que a gente pode deixar aqui para quem está conosco. Hoje, Sim. você se olha, você se vê, a sua imagem, quando você está no espelho, você se olha com dor ou você se olha com potência? Potência com alegria, com verdade. Então, como que você se vê nesse espelho? Você se olha com dor ou você se olha com potência? Gente, essa resposta faz uma diferença na vida de todo mundo. Com E eu não estou certeza. perguntando se está com dor de cabeça, dor de olho, dor de dor no dedinho, no mindinho do dedo, porque bateu ali na quina da mesa. Não é isso, não. Você se olha com prazer ou não? É essa a pergunta. Não é isso, Boa Keila? pergunta. Sim, já tem resposta aí, ó. Já estão respondendo. Potência! Que bom, Márcia! E a Laíde, às vezes escondemos os espelhos. Quando a gente não quer responder a pergunta, acho que é melhor não passar no espelho. É. Às vezes Amanhã. também existe um processo nosso de preservação, né, de proteção, de querer fugir também de olhar. Então, o que que faz? Trabalha demais, quem não tem tempo para olhar, faz muita atividade física, ou fica meio anestesiado, ou vou me distrair muito. Então, muita diversão e pouco foco nas Exatamente. coisas que são importantes.
E isso vai fazendo a pessoa também dispersar do objetivo dela, que é né? habitar esse corpo com potência e com coragem de seguir. E isso é uma coisa muito bacana, porque quando eu falo do espelho aqui, o espelho que é mais fácil de entender. Mas o espelho pode ser você com você mesmo, pode ser para quem medita, para quem faz yoga, para quem se reconecta consigo mesmo, de alguma forma. Algumas pessoas têm mais facilidade no externo. Eu me vejo no espelho e do espelho eu tiro as minhas conclusões. Tem outras Sim. pessoas que não, que têm muita facilidade aí de se conectar através de uma meditação, de uma oração, de uma conversa consigo mesma, mas tem que ser uma conversa assim, bem verdadeira, né? Igual eu falei para o meu espelho lá atrás, essa pessoa que eu estou vendo aí não sou eu, não. Como é que tá? Exato. E daí a gente busca uma solução. A Márcia já ficou longe do espelho por 3 anos ou mais. É. E aí, Keila? Foi um processo, mas olha só, um processo de dor, né? Uhum. E que ela sabe, se ela colocou aqui, porque a gente pode falar que é um processo dolorido, onde ela se desconectou do corpo dela, de quem ela era. E foi Sim. necessário esse período de 3 anos para ela poder se reestruturar. E hoje está essa potência que ela mesma colocou É, aí. parabéns! Mas é isso, é isso. A partir do momento que a gente reconhece a dor, que a gente reconhece que alguma coisa não está boa, às vezes naquele momento nem sabe que é dor, mas sabe que não está Sim, bem, né? E começa o processo de autodescobrimento, de entender de fato por que eu cheguei aqui. Às vezes chegou por falta de tempo, gente. Tem gente, assim, é um ou outro, tá? Eu imagino que deva existir, eu nunca vi, mas imagino que deva existir aquelas pessoas assim que trabalham tanto, que fazem tanto, que esquecem delas. E sim, quando resolve acordar e falar assim, poxa, o que que eu fiz? Que eu não vi esses últimos anos passarem. E sim. nesses últimos anos eu não acompanhei as mudanças que meu rosto teve, as mudanças que o meu corpo teve, porque cada fase é de um tamanho, né, gente? Cada fase, eu brinco muito. Cada fase, eu não tenho mais o corpo, o rosto que eu tinha quando tinha 20 anos, quando tinha 30 anos. Cada fase é uma fase. E aquela pessoa que, às vezes, trabalha muito, faz muito, não tem tempo para ela, e quando ela resolve, de fato, ter esse tempo, ela assusta. E fala, gente, eu não me reconheço. O É que uma que maneira de aconteceu? se anestesiar também, né, Paulo? Eu prefiro não ver, é uma fuga, é uma medida protetiva. Eu não quero ver isso, eu não quero olhar. Então, eu vou trabalhar muito, eu vou me divertir muito, eu vou fazer muita atividade física, eu vou fazer alguma coisa em excesso para não ter que dar conta disso agora. E tá tudo bem, porque cada um tem seu tempo. Sim. E o desconforto está, muitas vezes, em saber que alguma coisa vai ter que ser deixada para trás. O que, que vai ser deixado para trás? O que, que, o que vem de bengala? O que, que vem te dando apoio que você fala assim, não preciso mais, Hum. não é? Olhar para isso ou então, também, você estava Hum, falando de uma coisa aí, e eu pensei, além desse lugar de você se distrair com outras coisas, você também pode fazer assim, não, tá tudo bem, isso também tô ótimo, tô hum, ótimo, tô ótimo. É uma maneira também de você despistar esse discurso. Tá ótimo, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Até uma hora que você mesma já não consegue falar isso e acreditar. Porque já estourou, né? O limite que eu estava falando já transbordou. não, e isso é uma verdade verdadeira. Tem pessoas que estão sempre bem. Outro dia eu estava lembrando de uma parábola, de uma historinha, do lobo com o menino. Você conhece essa?
Não estou assim falando assim, É não um estou. pastor que isso é alguma historinha lá da Ásia, da Arábia, por ali. E nessa historinha, esse menino pastoreia ovelhas e é muito brincalhão. Ele vai à noite pastorear e à noite ele fala assim: tem lobo, tem lobo, tem lobo. Aí os aldeões, né, todo mundo da aldeia sai correndo e vai lá resolver o que está acontecendo. Chega lá, não tem lobo nenhum. Acontece uma vez, acontece duas vezes, acontece três vezes. Até que, numa das vezes que ele fala, tem lobo, e os aldeões não vêm, não vão, porque ele brincou tanto, tanto, que os aldeões pararam de acreditar nele. E quando pararam de acreditar nele, naquela noite, os lobos foram. E não sobrou nenhuma ovelha. Então, quando a gente começa a mentir para a gente, né? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. As pessoas estão entendendo que tá bem, porque estão ali. Você tá bem? Não, eu tô bem. Olha, aconteceu uma situação que eu sei que não foi tão boa, tal. Você precisa de ajuda? Não, eu tô bem. Não, eu soube por outras pessoas que você teve uma decepção, uma frustração. Eu sou sua amiga. Você precisa de alguma coisa? Não, eu estou bem. Até que essa pessoa vai chegar e não vai ter mais ajuda. Eu penso Eu conheço essa muito, história de outra forma. né? É, Eu penso muito é, nessa historinha. mas a ajuda chega, viu, Paula? De alguma forma chega. Chega, Porque em né? algum momento a pessoa fala, não tem mais para onde ir. Mesmo que não seja com o outro, e eu entendo o que você está falando, porque quando a pessoa está nesse ciclo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, não tem ninguém aqui, e o lobo está vindo, o lobo está vindo, ela está tentando utilizar todas as ferramentas que ela tem Sim, para se proteger. O que ela não está entendendo é que ela está fazendo uma guerra com ela mesma. Ela está brigando com ela mesma de alguma coisa, porque ela não quer olhar para aquilo. Quando acabam as forças, talvez seja nesse momento que ela se entrega no sentido de vai, pode me ajudar, né? E talvez não, muitas vezes aparece. As ajudas aparecem. Mas é bom chegar um pouquinho antes disso, né? É bom começar a reparar, peraí, eu tô falando, eu acho que é até uma reflexão para a gente fazer aqui, para colocar para todo mundo. Será que eu tenho dito uma mentira tão grande que eu estou transformando ela em verdade para mim, para doer menos? exatamente. Até a Laide colocou aqui, a maior força é usar a vulnerabilidade. Já dizia Brené Brown, já diz, né? Brené Brown, a vulnerabilidade Sim, é um caminho muito, muito importante. Você ser o que você é, se expor é tão, né, delicado, mas é tão bonito. Quando você vê uma sim, pessoa espontânea, você não acha incrível? Nossa, olha como ela é autêntica, olha como ela faz o que ela quer. É uma sim. delícia. Maravilhoso. Nós já estamos indo para os nossos minutinhos finais e a Keila tem um big de um presente para vocês e fica à vontade aí para passar o convite para os nossos, né, participantes aqui. Bom, para quem está aqui nessa live, eu decidi colocar um cupom de 15% de desconto para adquirir o Florescer. Então, você vai dentro do meu perfil, tem na bio lá, tem o Florescer, você clica, vai ter adquirir o Florescer, você clica e coloca o cupom que é Café e Prosa. Não precisa pôr acento, que ele não vai deixar também, e você vai adquirir. O que tem, que eu acabei não falando, de bônus nesse Florescer? Você vai ter o material disponibilizado por um ano, o material do Florescer disponibilizado por um ano, dicas de autocuidado, mas não são aquelas que você procura e acha em qualquer lugar, não. Eu fiz um autocuidadão, porque eu pus
tudo aquilo que fez sentido no meu processo, lembrando que não necessariamente você precisa seguir o que eu segui, mas para você olhar para esse, esse, tudo isso de atividade que eu fiz, e uma travessia individual, que eu chamo, que é o quê? Você conversar comigo, ter uma conversa breve, para a gente entender juntos em que momento de vida você está. Isso tudo adquirindo Florescer. E o cupom de 15%. Muito, muito bom. Eu quero falar uma coisa para vocês e eu me lembrei agora. Nas nossas andanças, né, de alguns anos atrás, a Keila falou algo numa live que eu me lembro e eu tenho certeza que tem pessoas nessa live hoje que se lembram também. Que a gente não tem que segurar a mochila de ninguém. Que essas pedrinhas precisam ficar pelo caminho. Você tem as suas próprias pedrinhas para segurar na sua mochila. É alguma coisa que eu nunca me esqueci, e foi num outro contexto que isso foi colocado, mas sempre que eu me lembro das mochilas, das pedrinhas, da gente segurar as coisas, eu me lembro da Keila. E para a gente finalizar de fato, eu vou finalizar com uma pergunta que eu vou ler aqui, que é: se hoje fosse o primeiro dia do seu florescer, o que você precisaria deixar para trás? Acabei de falar da mochila. Isso Alguém daí é quer falar alguma para quem está coisa? participando, né? E aí, gente? Bom, se hoje fosse o meu primeiro dia do florescer, eu iria me lembrar dessa historinha da mochila, de não querer o tempo todo fazer as coisas, consertar as coisas para outras pessoas. Lembrando que cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu aprendizado, que a gente não pode pegar tudo para tentar resolver. A gente é uma pessoa, né? E eu tenho os meus próprios processos. A Andrea está colocando aqui. Isso foi muito importante para mim, a mochila. Que bom. Eu acho que eu deixaria para trás, pensando aqui, a vontade de fazer tudo rápido, sabe? Eu quero resolver. Não. Hoje em dia, falo, peraí, 5 minutinhos para eu respirar. Fecho o olho e respiro. Então, eu acho que a pressa, eu tenho deixado para trás a pressa. Eu tenho me ouvido mais, principalmente quando eu estou numa indecisão de que caminho seguir. Peraí, 5 minutinhos já me ajudam. Isso é uma coisa que cada vez mais eu quero deixar para trás a pressa. Muito, muito bom. Pessoal, essa live vai estar no nosso feed, tanto no meu feed quanto no feed da Keila, para aqueles que quiserem revisitar. Nós estamos à disposição para responder perguntas, para interagir com vocês. É sempre muito, muito bom. A Márcia está dizendo aqui que carregava 4 mochilas, hoje carrega só a dela. Então, é isso. O florescer está nesse autoconhecimento, no reconhecimento de si próprio, não só pela sua imagem, mas pelo todo o processo que você passa, sendo você mesmo e verdadeiro com você mesmo. Keila, suas últimas palavras? Eu quero agradecer muito, tanto o convite como a participação das pessoas que aqui estão, e dizer que o florescer não é você virar uma outra pessoa, mas é você voltar a se habitar, é você ser quem você veio ser, esquecendo um pouco que os outros querem que você seja. Muito obrigada, obrigada pela participação, obrigada a todos vocês e até o próximo Café em Prosa, na próxima quarta-feira. Boa noite. Beijão, boa noite.